na sala. Hoje o encontro vai ser bem legal, né? Vamos aproveitar bastante os caras aí. Vamos falar com a turma da Vale. Pra quem não sabe, a Vale é a mineradora, a Vale S, acho que todo mundo já ouviu falar. Se não ouviram, vou deixar que o pessoal depois conte um pouquinho sobre a empresa. Mas, né, vamos aproveitar aí a turma, a gente vai falar sobre inovação aberta, discutir um pouquinho aí como que foi, né, como foi essa jornada na Vale, tá? Pra gente ter aí como uma referência, né? Fabi, acho que pode passar um aí. Só apresentar a agenda, né? Então, a gente vai só mostrar um pouquinho aí do que a gente já fez, e como que tá o nosso programa. E aí vamos ter o talk aí com a turma da Vale. E aí no final, né, vamos fazer aquela dinâmica de sempre, de lei. Vamos discutir um pouquinho sobre inovação aberta. E aí encerramos, beleza? Vamos tentar manter essa agenda aí, cumprir os horários. Aqui vamos falar do nosso objetivo SMART. Vocês vão cansar de ver esse objetivo SMART aí. Todo encontro, toda reunião a gente vai falar sobre ele, porque é ele que vai nos direcionar, tá? É aonde que a gente quer chegar com esses encontros. É onde a gente quer chegar com o nosso programa, com todas essas iniciativas de inovação, tá? Só relembrando, né, o que é SMART, o objetivo SMART é inteligente, mas ele é SMART porque ele é específico, tá? É um objetivo específico, porque ele é mensurável, porque ele é alcançável, porque ele é relevante e porque ele tem um tempo estipulado aí para a gente, né, aplicar. Então, vocês já devem ter ouvido falar das metas SMART. Então, nosso objetivo SMART é transformar o processo de cultura de inovação através do trabalho em equipe, envolvendo todos os departamentos da Atlas, gerando resultados sustentáveis que impactem positivamente a jornada de consumidores e dos colaboradores nos próximos 2 anos. Beleza? Esse é onde a gente quer chegar com o nosso programa de inovação. E estamos aqui com a comunidade de inovação, né, reunindo todos os departamentos da Atlas para discutir inovação. Tá? Então, é isso aí. Aqui, né, as jornadas do nosso programa, né, a gente está executando aqui a comunidade, só para contextualizar de novo, as jornadas são as partes do nosso programa, né? Cada uma tem um objetivo específico, então, um propósito, né? A comunidade tem um propósito de reunir todos os departamentos, de conectar as pessoas, gerar essas discussões. Tem a jornada de mapeamento de desafios, que é identificar os desafios, identificar as iniciativas de inovação, os projetos que a gente tem, e conectar, né, ali no nosso hunting, no nosso hackathon, no nosso Idea Lab. São jornadas onde a gente conecta tudo isso com o nosso ecossistema de inovação. Nossa Senhora. O mundo das startups, o mundo das universidades, tá? Então, promover essa conexão. Beleza? Passar um, Fabi. Aqui nessa, para a gente relembrar os encontros que a gente já fez. Não vou passar por todos eles, né? Mas falamos aí sobre assuntos de cultura, de transformação digital, de consumidor. E hoje a gente vai falar aí sobre inovação aberta com a Vale. Pode passar, Fabi? Aqui algumas fotos, né? Lembrando da nossa última dinâmica aí, que a gente falou sobre consumidor, fez aí nossa matriz CSD, né? Está em construção, os cofacilitadores estão puxando os grupos aí para a gente construir junto e entender, né, o que a gente entende sobre o nosso consumidor, nossa perspectiva atual e as perspectivas futuras aí do nosso consumidor. Beleza? Pode passar um, Fabi. E aqui os nossos super convidados, eles estão conectados aí. Já vou dar as boas-vindas aí e agradecer ao Marcos, a Cris. Já sim. Já? Então, gente, antes de começar, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Essa é a turma da Atlas, essa é a nossa companhia, e a gente espera aí aprender muito com vocês hoje, e se preparem que a gente vai aproveitar muito vocês hoje. Beleza? E agora eu passo Bom aí. dia. Bom dia. Consegue me ouvir bem? Pessoal. Estamos ouvindo bem. Beleza. Bom dia. Eu vou
só antes de passar a palavra para o Marcos e para a Cris, vou passar a palavra para o outro Marcos, né, para o Marcos Goz aí, e aí, se tiverem alguma coisa para falar, vamos complementando e vocês dão sequência aí que eu vou sentar ali para assistir agora, beleza? Imagina, Mike. Obrigado, bom dia. Bom dia, Calderon, bom dia, Cris. Bom dia para todos aí da Atlas. Cris e Calderon, muito obrigado por aceitar o convite. Aí a gente se vê novamente. A gente vai se conectando assim também, né? Distribuindo conhecimento, compartilhando aí com as pessoas. Aqui a gente está dentro de um movimento que a gente chama Atlas on Fire, que é um programa de inovação aberta da Atlas. A gente está num espaço que a gente chama de comunidade de inovação. A gente está criando uma comunidade de inovação dentro da própria companhia, integrando todos os departamentos. Então, um pouquinho antes de vocês entrarem, o Mike estava apresentando um pouco do nosso Objetivo Smart. Esse programa, ele também é uma parceria de inovação aberta entre o Sebrae Paraná e a Atlas. Tá? Então, aqui também a gente tem o Emerson aqui que está conectado ali na direita, ali o Emerson representa o Sebrae. E aqui, né, a gente está hoje com 52 pessoas, o Mike está ali numa sala de treinamento, projetando vocês também ali para o pessoal que está presencialmente, e a gente tem o pessoal aqui remoto, que sempre é bem participativo, a gente está aí começando esse movimento, mas já com algumas lições, alguns aprendizados, e a ideia é que a gente possa também aprender aí com vocês essa jornada. Então, muito obrigado, e vamos lá, vamos aprender um pouquinho e compartilhar, Calderon e Cris. Vamos lá. Marcos, eu queria agradecer aí o convite. Falar de inovação é minha paixão, acho que é da Cris também, então é muito fácil a gente aceitar esse tipo de convite. Mas já queria falar de cara, assim, que aqui não tem aprender ou ensinar. A inovação, ela não tem uma fórmula secreta onde alguém sabe muito e o outro alguém sabe pouco, sabe? É sempre uma jornada que envolve muita vontade dos dois lados, de quem quer inovar e de quem quer receber inovação, e é um aprendizado. Então, o que nós vamos passar aqui, eu e a Cris, a gente separou um material, nós vamos passar a nossa jornada. Não quer dizer que é a jornada correta, não quer dizer que não daria para fazer diferente. Eu acho que nós estamos aqui mais para trocar ideia mesmo, e depois até manter o contato com vocês, com a Atlas, aí, se eles quiserem, para a gente ir aprendendo junto e trocar experiência, tá? Vamos lá. Ô, Cris, você compartilha a tela aí? Compartilho, peraí. E aí, pessoal, se tiver pergunta, alguma coisa, vocês vão interrompendo. A questão aqui é bem interativa também, não é só um monólogo, não. Vamos interagindo. Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim, Cris. Estamos sim, Cris. Boa. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar de inovação aberta na Vale, né? Isso já é uma quebra de paradigma. A gente vai ver mais para frente, talvez até esteja dando um spoiler aí, a dificuldade da indústria de mineração de ser na realidade e ser vista como, ou seja, de ser e parecer inovadora. A gente já começa com um desafio de cara, né? O mundo está cada vez mudando, né? A gente fala de coisas aparecendo, novas tecnologias aparecendo, novas soluções aparecendo a cada minuto, né? Se a gente olhar, por exemplo, as empresas que estão que no passado eram consideradas empresas grandes, né? A famosa S&P 500 aí, elas estão morrendo cada vez mais rápido. Então, o número de empresas grandes que se mantém durante vários anos, ela diminui. A Vale, com 80 anos, já prova que a gente só consegue continuar no mercado se a gente inovar a todo momento. Então, inovação tem que ser parte do DNA. E uma coisa interessante é que antes a inovação era uma coisa legal para ter, né? Eu quero fazer inovação porque é legal. Agora, olhar para frente, né? Geração nova quer ser mais inovadora, tal, pensar diferente.
Agora ela passou a ser uma questão de sustentação do negócio, né? Não é mais o nice to have, é o must have, a inovação. Se a gente olhar para os insurgentes, eles também estão crescendo cada vez mais rápido, ou seja, o número de startups que estão surgindo, o número de novas empresas que estão surgindo no mercado tá numa velocidade violenta, e a gente pega, isso aí até é um gráfico que está até desatualizado, mas assim, o tempo para atingir $1 bilhão, que são o tempo para as empresas virarem os famosos unicórnios, ele está cada vez menor, né? E tem uma concorrência violenta. Então, pra você ter uma ideia, a Vale, pelo tamanho que é, né, uma empresa grande e tal, a gente está perdendo talentos para as startups, né? Principalmente na área de inovação. Então, a gente não pode mais olhar a startup como é alguém que está tentando transformar uma ideia legal num business. Não, já é um alguém muito forte no mercado, concorrendo com o seu produto e muito rapidamente, assim, tendo uma velocidade de mudança e de inserção de inovação nas coisas que a empresa faz, muito maior do que uma empresa grande, né? Então, é uma coisa bem latente aí que a gente tem que ficar de olho. No próximo slide aí, Cris, acho que eu trago um pouquinho do que eu falei no começo, né? Se a gente comparar a mineração com outras indústrias, praticamente tudo vermelho aí, né? O quanto que a gente está, comparado às outras indústrias, antenados, ou qual que é a dificuldade, né, barra complexidade da gente realmente ser uma empresa ou uma indústria transformadora, uma indústria inovadora. Então, a Cris vai comentar um pouquinho mais para frente. A gente acabou de ganhar o prêmio lá do Valor Econômico, da segunda empresa mais inovadora no Brasil. Acho que a Nestlé foi a primeira, a gente em segundo e a Embraer em terceiro. Esse foi o ranking do Valor Econômico, mas ainda a mineração é percebida como uma indústria super tradicional, aonde o esforço que a gente precisa colocar para realmente inovar, para transformar a cultura que a gente tem dentro da companhia é muito grande. E essa jornada que a gente trouxe um pouquinho para vocês, a gente está sempre olhando para a nossa missão. Acho que esse talvez seja o primeiro ponto aí da inovação como um todo. A gente não pode inovar por inovar. A inovação, ela tem que ser parte de uma estratégia. Essa estratégia tem que ser parte das ambições, da visão e da missão da empresa como um todo. E tudo isso tem que estar conectado, né? Porque se a gente criar uma área de inovação, focada em inovação, e essa é a única área que pensa diferente dentro da empresa, a gente já viu que essa fórmula não é muito legal. E aí a Cris vai passar com vocês aí um pouco da nossa jornada. A gente começou lá em 2018 com o programa de transformação digital. E aí eu vou dar a palavra para a Cris aí para dar os detalhes para vocês dos passos aí. Vai lá, Cris. Bom, gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje. Aí aqui, né, a gente vai comentar um pouco da nossa jornada e o que a gente fala, o que a gente acreditou, né, como habilitadores de transformação. Como o Marcos falou, né, a gente passa muito tempo ali olhando para o retrovisor, né, tentando melhorar as coisas ou colocar um band-aid nas coisas que a gente achava que a gente tinha que melhorar, mas a gente não tinha uma visão ali de futuro, sabe, do que a gente queria transformar. E tudo passa por cultura, né, gente? Então, assim, eu acho que por isso que a gente colocou esse nome habilitadores da transformação, porque é muito mais do que uma transformação digital, é muito mais do que uma inovação, inovação aberta, é realmente como transformar a companhia, né? E aí isso vai top-down e bottom-up, né? Porque se for só top-down, às vezes ela não acontece, ela tem que ser bottom-up e os funcionários têm que realmente acreditar na transformação da companhia. A gente começou a nossa jornada ali em 2018, com o programa de transformação digital, e a gente tinha basicamente 3 mandatos, né, digamos assim. Um era posicionar a Vale na indústria 4.0, a gente acreditava que a gente tinha que ter um portfólio ali
tecnológico, né, voltado para a automação, né, de como a gente melhorar saúde e segurança, como a gente diminuir o risco, né, dos nossos funcionários, expandir o conhecimento interno dos funcionários nessas novas tecnologias, porque não basta só colocar tecnologia, você tem que treinar os funcionários nessas novas tecnologias. Isso é algo que demanda tempo, né, e dinheiro. E o mais importante para a gente era desenvolver o mindset digital em toda a companhia, né? Era como a gente faz, como a gente começa a trabalhar de forma diferente. A gente começou a falar de new ways of working naquela época, né? Como é que a gente consegue trabalhar de forma mais conectada, menos burocrática, né? E daí uma das coisas que a gente falou assim, não, todo mundo vai trabalhar com metodologia ágil, vamos transformar a empresa, vamos, né, quebrar os silos, etc. E aí, falando um pouco de barreiras, assim, eu acho que, como eu falei, eu acho que ela tem que ser top-down e bottom-up, né? As pessoas têm que acreditar. Naquela época, a gente teve muita resistência de algumas áreas, né? Porque, na verdade, você imagina uma empresa aí de 80 anos, onde a maioria dos funcionários tem mais de 10 anos, né, de empresa, e aí as pessoas não querem fazer diferente, né? Então, assim, elas não entendem por que tem que fazer diferente se elas fizeram da mesma maneira a vida inteira, e tinha aquele resultado, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente consegue, as pessoas conseguem se engajar mais, mas naquela época eu acho que foi uma grande barreira para a gente, assim. Aí, bom, Marcos, fica também à vontade para complementar aí. E também, gente, olha, aqui é um bate-papo, tá? Também, quem quiser perguntar aí, fica à vontade. Bom, em 2019, a gente começou a ter os hubs de inovação internos, que são... hoje a gente tem 8 hubs físicos e virtuais, onde são espaços realmente de cocriação, onde, enfim, a gente convida ali a empresa como um todo, né, as áreas de negócio, para trabalhar problemas de forma mais inovadora, né, usando design thinking. Cris, Pode falar. queria só complementar esse passo aí de 18 para 19, que acho que é fundamental, o porquê que a gente resolveu entrar e criar os hubs de inovação interna. E por coincidência, né, 19 foi quando acho que eu entrei, e você também, Eu né, também. 19 ou 20, você também, né? Nós dois entramos em 19. O que aconteceu? A intenção super legal, não, precisamos transformar a empresa, precisamos fazer alguma coisa diferente, precisamos realmente trazer tecnologias e trazer ideias e trazer novos processos para tudo que a gente faz na companhia. Para quebrar silos, para quebrar hierarquia, para quebrar um monte de métodos tradicionais, vamos dizer assim, de trabalho e trazer isso como parte do DNA da Vale. Quando a gente abriu o programa de transformação digital, ele estava muito focado, isso é uma lição aprendida, né, porque é legal compartilhar, ele estava muito focado em execução, em trazer solução. A gente criou o programa autônomo, né, que é a gente fazer a mineração com caminhões autônomos, com perfuratriz autônoma, onde você tira a pessoa do risco e você controla os caminhões mesmo lá na mina, né, você controla através de joystick mesmo, como se fosse alguém jogando um videogame, vamos dizer assim, mas a pessoa está, ao invés de dirigir o caminhão na mina, ela está afastada, né, num centro de controle, controlando toda a frota de caminhões. E o que a gente percebeu foi que o T da transformação, o transformation, ele estava com pouco foco. Foi aí que a gente resolveu partir para a estratégia de hubs internos. A gente só transforma fazendo. A gente só transforma colocando realmente as pessoas juntas, fazendo as deles, fazendo, né, utilizando a metodologia ágil, que nem a Cris colocou, trabalhando pelo propósito. Então, assim, não é mais trabalhar para o seu departamento, trabalhar para o seu chefe, né? Todo mundo trabalhando para resolver um problema da companhia. Né? E aí que foi montando, assim, os hubs, eles têm muito essa questão de aonde tem as expertises das operações da companhia, e aí tem o hub que são os caras que são experts na ferrovia, o hub que tem os caras que são experts no porto, e assim vai. Então a gente conseguiu juntar essa turma toda aí para que a gente conseguisse resolver, ou pelo menos colocar os times focados em resolver os principais desafios que a gente tinha em cada uma das áreas. Tá? Então, acho que essa transição é legal. A gente tinha muito na época P&D. E P&D, assim, o clássico P&D, né, o Pesquisa e Desenvolvimento, ele é mais alongado.
e a gente precisava encontrar alguma coisa para trazer ideias novas, a gente começou a chamar de Open P&D, que aí acho que vem o próximo item que a Cris vai falar, que é o início de relacionamento com startups e depois universidades, e aí isso se transforma na jornada para o Open Innovation, né? Então, essa jornada é interessante a gente compartilhar também, Cris. Vai lá. Não, legal. E uma das coisas também que o Marcos esqueceu de comentar, a gente não entrou na Vale em 2019, a gente voltou para a Vale em 2019. Eu acho que isso é interessante comentar, porque mostra como a gente estava acreditando na transformação da companhia, né? Em algum momento a gente realmente deixou a empresa, porque, enfim, por todas essas questões burocráticas, etc., questões pessoais, e em 2019 a gente teve esse gatilho de voltar para a companhia, porque realmente tinha uma proposta interessante que a gente achou que a gente poderia fazer a diferença, né, nessa transformação. Então é isso, assim, os hubs de inovação internos, eles hoje têm realmente um mandato muito claro de democratizar a inovação. A gente achava muito que a gente, mesmo falando de inovação, a gente não podia ser cilado, né? A inovação não podia ser centralizada numa área só, ela tinha que ser democratizada na companhia como um todo. E até hoje as pessoas pensam, eu trabalho na área de inovação. Se engaja no hub. Tem os hubs de inovação. Você não precisa necessariamente ser da área de inovação, ter o carimbo ser da área de inovação. Você pode, sim, trabalhar com inovação, né, dentro de um hub, trabalhando num problema que seja um problema em comum para a empresa. E aí, aqui, falando um pouco dos relacionamentos com startups, né? Então, assim, em 2020, e consequentemente foi quando veio a Covid, né, a gente falou assim, putz, a gente precisa, hoje, a gente está muito concentrado nos maiores vendors, né? Isso é muito ruim para o Brasil como um todo, né? Para o país como um todo, né? A gente tem que dar chance para os menores. Eu falo muito isso, assim, a gente não é Israel, a gente não é a Suécia, onde tem dinheiro infinito dos governos, né? Então, assim, a gente precisa ajudar as startups, porque a gente, como empresa grande, a gente tem o dever de ajudar o ecossistema de startup para ele nos retroalimentar. E daí a gente começou a fazer uma estratégia de como a gente iria fazer esse relacionamento com as startups, né? Então, a gente começou a se associar a alguns hubs externos. Na época, a nossa estratégia era ter hubs externos localizados, e aí a gente pensou muito na localização perto das nossas estruturas. Hoje a gente não pensa mais assim, né? A gente acha que pode estar em qualquer lugar, o hub, mas naquela época foi a forma como a gente começou ali a coletar alguns hubs externos. Então, hoje a gente faz parceria com o FinzLab, com o Fieng Lab. A gente tem o Mining Hub, que eu não sei se muitos de vocês conhecem, mas é um hub da mineração. Hoje a gente tem várias empresas madrinhas ali, e é um espaço muito interessante, onde a gente trabalha problemas de toda a cadeia da mineração, né, de toda a indústria, e várias coisas saíram. E aqui foi até interessante, semana passada a gente teve uma reunião, uma visita, né, dos conselheiros da Vale no Mining Hub, e assim, gente, quando você olha o custo do Mining Hub versus os potenciais de resultado, é uma coisa que assim, é no-brainer, sabe? Você não discute, entendeu? Porque, assim, é muito barato uma POC para uma startup e o potencial de resultado ele é gigante. Então, a gente precisa realmente abrir nossas portas para essas startups entrarem e trabalharem com a gente, né? E darem a possibilidade do ecossistema entender quais são as nossas dores, porque muitas startups elas são criadas baseadas nas nossas dores, mas se a gente não fala para o mercado quais são as nossas dores, eles nunca vão saber, nunca vão criar uma startup, né, para resolver os nossos problemas. Então, esse é fundamental o Mining Hub para a gente fomentar esse tipo de ecossistema, aumentar e melhorar o ecossistema. O Future Screening é quando a gente percebeu que, putz, beleza, Brasil é legal a gente fomentar o ecossistema brasileiro, mas e no mundo? O que o mundo está fazendo, né? Então, a gente ampliar ali as nossas lentes, a gente sabe que as maiores startups realmente elas não estão muito focadas aqui no Brasil, elas não estão no Brasil, elas estão fora, por motivos diversos, enfim. Uma legislação muito melhor para as startups em Israel, nos Estados Unidos, na Europa, do que aqui no Brasil. Então, muitas delas elas podem até nascer aqui, mas elas migram lá para fora. E aí esse programa do Future Screening é um programa de scouting realmente ativo de novas soluções, novas startups. E eu acho, Cris, assim, complementando, que até essa visão para o global, também indiretamente, você ajuda a acelerar o ecossistema interno aqui no Brasil. Sim, Né? a gente está por inveja, né? As pessoas veem o que estão fazendo. Mais ou menos, exato. Eu acho que, assim, é o que você falou, né? O nosso posicionamento aqui no ecossistema do Brasil, ele tem que ser de apoio, tem que ser de aceleração, tem que ser
para a gente fazer meio que o papel que talvez outros governos fazem aí fora, a gente faz esse papel de aceleração para retroalimentar a corporação. Mas lá fora, acho que o nosso papel é buscar aquilo que já tem, né? Não necessariamente acelerar o ecossistema de fora, mas provocar o ecossistema interno do Brasil com outras coisas que o mundo já está fazendo, né? Que a gente pode trazer e falar assim, aí, por que a gente não tem esse tipo de tecnologia aqui dentro? Né? Então, indiretamente, se acaba não só trazendo mais provocações, vamos dizer assim, para o ecossistema brasileiro, mas também acelerando ele de alguma maneira. E eu coloquei o CVC, ele está desconectado aqui com a timeline, a gente não foi 2020, mas a gente começou a falar sobre ter um CVC em 2020, e na verdade ele foi constituído só esse ano. Hoje a gente lançou, deve ter uns 2 meses, se não me engano, 2 ou 3 meses, a gente tem um CVC, são $100 milhões para investir em startups ali em seed investment, mais ou menos, né? Eles não estão muito focados ali em early stage, mas também eu acho que é um habilitador de transformação muito importante que a gente tem, e a gente começou a falar sobre isso em 2020, né? Assim, como é que a gente está se posicionando, né? Como é que a gente vai adquirir? Porque você ter participação, você ter essa relação de venda com os fornecedores é bacana, mas e como é que a gente faz também para investir, né, nesse ecossistema? Então, o CVC é super novo e assim, com muita expectativa, tá, gente? E aí a gente parte para relacionamento com a universidade. Então, assim, quando a gente fala de relacionamento com startups, como o Marcos falou, né, são coisas que estão mais ou menos prontas, né? A gente acessa o mercado e entende ali qual match que dá perfeito para as nossas dores e as startups, mas tem muita coisa que ainda está na fronteira do conhecimento, né, gente? Então, assim, são coisas que ainda estão nas universidades, né? A maioria das startups, elas são criadas baseadas em pesquisas de universidade. Por isso que, se você for ver, o founding team de várias startups tem um professor de uma universidade, né? Por quê? Porque realmente ela foi capturada ali dentro de uma universidade e ela vira uma startup. Então, a gente percebeu que a gente precisava ter parcerias estratégicas com a universidade, mas talvez num movimento mais de inovação aberta, porque hoje a gente tem mais de 80 parcerias estratégicas com a universidade, mas essa parceria ela é de longo prazo, né? E daí a gente veio com o programa Mine, que é um programa de estudantes com universidades internacionais, como o MIT Imperial College, Science Park, como o Senai e Smatec, para entender ali quais são esses desafios que a gente ainda não conhece. A gente, né, buscou ativamente aí o mercado e a gente entendeu que a gente não tinha nada pronto e a gente queria avançar ali no conhecimento daquelas temáticas. A gente teve 2 edições, agora a gente está reformatando, né, o programa. O programa vai ficar um pouco mais no Brasil, digamos assim, mas também acessando ali pesquisas internacionais. Mas a gente entende que a gente precisa ter esse braço muito forte com a universidade, porque realmente a gente precisa, né, avançar nesses temas que a gente ainda não tem o menor conhecimento, a gente não tem startup ainda pronta, né, para resolver. Cris, E aí, Cris, vai lá. eu tô com uma perguntinha no chat aqui, acho que eu vou aproveitar bem essa deixa aí da conexão com universidades. O Mike, que está lá na sala de treinamento, lá, ele perguntou um pouquinho de como que é a coisa mais operacional, a estrutura da Vale para poder mapear esses desafios, classificar, colocar dentro das universidades, né? Como é que é esse ritmo, né, esse bater aí de bumbo aí, de fazer isso acontecer, se dá dentro da Vale? Quem faz, né? Quase um Globo Repórter, quem faz, de onde vem, como se alimentam, né? Como que eles fazem esse negócio rolar lá dentro da universidade? Sim, a gente está mudando um pouco, né? A gente capturava muitos desafios dentro da ferramenta que a gente tem de inovação, que é o Spot, e dali dentro a gente fazia uma triagem dentro daqueles desafios e fazia o que a gente chama de 4 hours. É uma metodologia que a gente tem de 4 horas, onde a gente pega os principais stakeholders que entendem daquele desafio e aí a gente passa ali a peneira para entender o que já foi feito na Vale, por que não deu certo, por que aquele problema é um problema, né? Se ele é um problema de fato ou se ele é só, enfim, algo incremental que a gente consiga trabalhar dentro de casa, e se tem alguma coisa que já foi feita, alguma coisa pronta no mundo. Então, assim, quando a gente faz um scouting, a gente entende que tem alguma coisa pronta no mundo, a gente não vê muita necessidade de fazer parceria com a universidade, a menos que a gente precise avançar ou customizar alguma coisa.
E aí, baseado nisso, a gente faz esse portfólio, onde a gente entende que esse portfólio é um portfólio ideal para a gente trabalhar com a universidade, né? Então, a gente transaciona essa é mais ou menos a nossa estratégia de como a gente transaciona para a universidade e não para a startup, né? Eu acho que uma coisa importante compartilhar, assim, o 4Hours, ele dá essa visão de vamos tirar a paixão pela solução, vamos focar no problema. Qual é o problema que eu estou tentando resolver? Porque vira e mexe, né, alguém vai para uma, sei lá, uma feira de inovação lá em Las Vegas, aí o cara volta e fala, não, eu quero essa solução implementada na minha empresa. E sem nem entender qual que é o problema por trás que no final das contas nós estamos tentando resolver. Então isso aí ajuda demais a gente até chegar à conclusão de qual é a solução melhor a ser aplicada. Seja ela uma solução de scouting, que nem a Cris falou, onde eu trago coisas prontas de alguma startup, de alguma empresa que já tem essa solução pronta, seja ela até uma solução de replicação. Eu já tenho, por exemplo, a Vale, né, pelo tamanho que é, a gente fala, pô, essa solução já está funcionando lá no norte e ninguém nem sabia, né? E isso aí resolve o problema que o cara lá do sul abriu. Então é uma questão de replicar aquilo que internamente a gente tem. Ou alguma coisa completamente nova que daí exige uma parceria com uma universidade, um programa Mine e tudo mais. O que a gente percebeu também é que, especificamente a nossa área, ou a nossa vice-presidência, vamos dizer assim, houve uma alteração dentro da Vale em 2022, esse ano, onde a gente passou esse time de inovação que montou tudo isso, que a gente chama de Vale Futures, né? Ele passou a reportar para uma vice-presidência de estratégia e inovação. Então, aí já é um primeiro passo de o quão sério, vamos dizer assim, a inovação ou o tamanho do patrocínio que a inovação tá recebendo dentro da companhia, né? E uma estratégia que eu achei legal da nossa vice-presidência foi assim, olha, nós temos os hubs de inovação, nós temos alguns programas dentro da companhia que já são programas de inovação. A gente tem sim o objetivo de democratizar a inovação, de espalhar a inovação para a Vale como um todo. E aí tudo que a Cris falou do 4Hours, dos hubs e tal, isso é a ferramenta, na verdade, para a gente espalhar a inovação para a companhia. Mas uma coisa também que a gente criou esse ano em paralelo foi quais são os problemas, olhando para a Vale do futuro, que hoje a gente já precisa começar a pensar neles. E nós, se é que a gente pode chamar de área de inovação, mas vamos dizer assim, o core team lá da inovação na Vale, nós pegamos esses problemas para resolver, como para liderar, né? Então, assim, com toda a bagagem que a gente trouxe dessa jornada de inovação, nós estamos aplicando essas metodologias, essas estruturas e tudo mais, para a gente olhar para a Vale do futuro. Então, essa jornada que a Cris tá mostrando, e principalmente os hubs de inovação, está olhando para a Vale de hoje. Quais são os problemas que eu tenho hoje? E como que eu posso resolver os problemas de hoje? Em paralelo, a gente criou essa célula, vamos dizer assim, onde está olhando para os problemas, a gente fala de Vale 100, né, que é quando a Vale vai ter 100 anos, daqui a 20 anos. E aí criou-se uma estratégia de inovação da Vale 100 anos, e nós estamos liderando esses programas para resolver esses desafios maiores aí, utilizando toda essa bagagem de inovação. Isso aí. E também para responder um pouco, acho que foi o Mike, né, que colocou aqui, muitas das coisas que a gente recebe, né, o topo do funil também vem dos hubs de inovação internos. Então, essa ferramenta de inovação que eu comentei, ela é conectada aos hubs de inovação internos. E aí eles chegam até a gente entende ali qual vai ser o canal que a gente vai trabalhar, se é internamente dentro dos hubs ou se é externamente com startup, com universidade, etc. E tem essa estratégia muito maior, essa estratégia de futuro que o Marcos está falando, que realmente está sendo conectada aí à nossa nova vice-presidência, né? Que é uma vice-presidência realmente para olhar o futuro. E aí, gente, em 2021, para mim isso aqui foi muito uma virada de chave, assim. A gente lançou essa nossa nova narrativa cultural, né? Que é Aprendendo Juntos. E aí, assim, dentro dessa narrativa cultural, a gente tem ali a inovação como uma das 5 alavancas para a transformação.
E isso é muito importante, é muito poderoso, né? Porque, na verdade, como eu falei para vocês, em 2018, no programa de transformação digital, a gente tinha um top-down, mas a gente não tinha um bottom-up, né? Foi uma das nossas barreiras. E aqui na narrativa cultural, não. A gente começa a ver que a narrativa cultural ela é top-down e ela é bottom-up, porque, na verdade, todos os funcionários, quando você lê a narrativa cultural, todos os funcionários se enxergam ali, né? Porque é você ter transparência, é você trabalhar de forma colaborativa. Então, assim, é muito forte, todo mundo se engaja, todo mundo quer realmente trabalhar numa empresa que está realmente se transformando culturalmente, né? Então, a gente não quer mais ter aquelas 6 escadinhas de burocracia para falar, a gente quer ser empoderada, a gente como, né, funcionário, a gente quer ser empoderado para tomar decisões, isso é muito importante, isso tudo está dentro da nossa narrativa cultural. E uma coisa importante também, a gente, como o Marcos comentou, né, a gente foi segundo lugar aí no ranking do valor econômico com a empresa mais inovadora. E por que a gente saiu aí do 20º lugar, se não me engano, em 2019, para segundo lugar em 2021? 2022, desculpa, mas 2022 olhando para, né, para 2021. Pelo volume de projetos inovadores que a gente tem, quando eu falo volume, não só quantidade, como também valor, mas o tipo de projeto, né? Hoje, não sei se todo mundo aqui sabe, mas a gente é signatária do Acordo de Paris, então a gente pretende até 2050 ser carbono neutra. Essa é uma tarefa muito difícil, tá, gente? Então, assim, a gente hoje tem volume de projetos que vão endereçar, vão fazer com que a gente chegue nessa meta em 2050. Então, são projetos que são muito significativos para o país como um todo. Então, baseado nisso, também a gente chegou ali no segundo lugar no ranking do valor econômico. E a parte de transformação cultural, ela é muito importante no ranking também. Quando a gente conta essa história toda que vocês viram aqui, as pessoas entendem que a gente está se transformando, né? A gente está olhando a Vale, a gente quer se tornar uma empresa mais sustentável, né? E onde realmente saúde e segurança está em primeiro lugar. Onde a gente olha para o país, a gente entende como a gente consegue colaborar, não só extraindo, né? Enfim, mas também colaborar com o nosso país, assim. Então, eu acho que é um pouco isso da nossa transformação. Aí, Marcos, não sei se você quer dar uma complementada. Cara, assim, eu quero trazer também o lado do aprendizado, sabe? Porque é legal, né? A gente ver, olhar para trás e ver toda a jornada e tal. E o jeito que a gente fala, parece que é tudo lindo e maravilhoso, né? Não tem sofrimento por trás aí e tal. E aí, conversando até com o Marcos, com a Fabiana também, a gente falou, pô, vamos trazer os aprendizados, né? Porque é o que eu falei no começo. Não é só mar de rosas, né? Tem muito trabalho por trás aí, tem muito aprendizado e não existe uma fórmula secreta, né? Aí tem algumas frases que a gente trouxe para provocar mesmo e com base nessas frases a gente pensar junto aí. Primeiro que a diversidade ela é importante, mas não é fácil. Todo mundo hoje está falando de diversidade. E ser qualquer tipo de diversidade, né? E óbvio que a gente tem que ter cada vez mais diversidade, seja de classe social, de gênero, seja do que for, mas não é fácil, não é simples. Por quê? Porque a diversidade, ela traz diversidade de opiniões também. E acho que uma das bases, vamos dizer assim, para a gente inovar, é entender que pessoas vão ter opiniões diferentes da sua. Né? Entender E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Né? Tá ok discordar. Aliás, quando a gente tem uma reunião, uma conversa, uma sessão de 4 hours aí que a Cris comentou, onde a gente não consegue chegar num consenso, é excelente isso. Porque quer dizer que realmente a gente está fazendo as pessoas pensarem diferentes, e não como era antes, né, no método mais tradicional, que é assim, poxa, o chefe quer que a cor seja azul, e vai todo mundo lá para a cor azul, mas ninguém entende por que a cor tem que ser azul. Essa abertura, né, e essa coragem da gente trazer a sua ideia, trazer aquilo que você está pensando, sem medo da retaliação, né? Sem medo de, poxa, o que vai acontecer comigo se eu chegar para
para um vice-presidente falar uma coisa, para o dono da empresa falar outra coisa. É isso que a gente está tentando estimular. E uma das coisas também para contribuir aqui, Marcos, dando um pouco de contexto, um pouco de dados, né? A Vale é uma empresa, até, eu acho que uns 5 anos atrás, era uma empresa de engenheiros, de homens, né? E de cabeça branca. Então, assim, se você for ver o C-level todo da empresa, todo ele tem cabeça branca. E aí, quando eu falo que diversidade é importante, mas não é fácil, porque é o seguinte, se você falar para as pessoas que você tem que ter um time diverso, ninguém vai fazer. Então, o que aconteceu foi que parte da nossa transformação cultural também foi colocar metas de diversidade. Então, hoje você tem algumas vagas que você é obrigado a contratar mulheres, né, negros e etc. Por quê? Porque senão as pessoas não fazem, entendeu? Então, assim, e isso é importante. Hoje a gente, até um tempo atrás, acho que eu perdi um pouco o tracking desse dado, mas a gente tinha 11% só de mulheres na companhia como um todo. E a gente quer chegar a 20%. A gente já chegou próximo, tá? E aí tem um percentual também de mulheres na liderança. Se for perceber, gente, 11% de mulheres numa empresa de 70 mil pessoas é nada. É nada. Assim, é muito pouco, né? Então, a gente fala que é importante, a gente precisa ter pessoas diferentes, porque pessoas... e aí, assim, sem nenhum preconceito, mas eu acho que se você tem, né, todo mundo ali, homem, engenheiro, né? As pessoas vão pensar igual, gente. Esse é fato. As pessoas têm um background igual, elas vão pensar igual. Quando você começa a colocar o povo de cabelo colorido e o povo pensando diferente, você vai ter uma diversidade ali de pensamentos, né? Que ela é muito benéfica para a empresa, né? Então, assim, e eu acho que também você tem que ter a abertura das pessoas para abraçar o novo, para entender, por exemplo, que a gente tem que abraçar, né, os talentos mais jovens. Hoje, a gente na empresa, a gente perde muitos talentos jovens, porque a gente ainda é um dinossauro, né? A gente ainda é uma empresa burocrática e hierárquica. E hoje, os talentos mais novos, eles não querem isso, eles não querem essa distância, né? Eles querem realmente que não tenha problema nenhum em você falar com o seu VP, né? Que é uma coisa que acontece em todas as startups. Mas na Vale é muito mais difícil disso acontecer e os talentos mais novos, eles não querem ter esse gap ali, né? Vamos lá, a gente vai evoluindo se ninguém tiver nenhum comentário com relação às frases aí. Quer falar desse aí, Cris? Engajar com o sistema externo é tão importante quanto o interno. Aqui, gente, é o seguinte, a gente tinha uma síndrome que a gente achava que tudo que a gente fazia, a gente era melhor em tudo, né? E se você for ver, eu entrei na Vale em 2011. Eu lembro que o nosso mandate era ser primeiro lugar em mineração, uma coisa assim, né? Então, a gente tinha ali uma arrogância de achar que as coisas que a gente fazia eram melhores do que os dos outros, né? Ou que a gente ficou criando, né, só a gente no nosso boteco era mais importante. Hoje a gente entende que isso é uma balela, assim. Hoje a gente quer muito mais trazer ideias de fora para dentro, né? A gente quer muito mais quebrar silos, entender como é que a gente consegue, quando eu falo ali de universidade, parceria, quando você fala de uma parceria estratégica com a universidade, demora ali 1 ano e meio só para você fazer um contrato com uma universidade. Então, a gente discute muito que, assim, o programa como o Mine é um programa importante que você consegue ter um conhecimento de forma muito rápida e acessível das universidades do que se você fizer uma parceria estratégica com um monte de cláusula de PI, sabe? Acho que a gente se perde muito nessa discussão de PI, assim. E talvez se a gente deixar um pouco mais aberto, a gente consiga trazer muito mais o ecossistema externo para trabalhar com a gente, né? E o programa Mine, eu não sei se vocês sabem, quem é a madrinha dele está aí, a Cristiane Passos. Então, qualquer dúvida sobre o programa Mine, assim, poxa, eu tenho muito orgulho de fazer parte do Mine, de tudo que a gente idealizou lá no começo e depois transformou em realidade. Você dá oportunidade para jovens mentes brilhantes que pensam diferente, com apoio de universidades do nível de um MIT, no nível de um Imperial College da Inglaterra, sabe? Sai resultados assim impressionantes. Então, é isso que a Cris está falando, sabe? Como cada vez mais a gente aproveitar a inteligência coletiva do mundo para te provocar, para que você perca esse negócio de, não, eu tenho os melhores engenheiros, eu tenho as melhores soluções, eu tenho... Não duvido que, né,
qualquer empresa tem que acreditar muito na sua força de trabalho e tal, mas se a gente conseguir juntar o interno com o externo, eu acho que o resultado final sai muito melhor. Não tente Isso aí centralizar a inovação. Aqui acho que eu já comentei um pouco no começo, né, de ter uma área que só essa área faz inovação, né, mas ninguém faz inovação. Então, não, só quem a área de inovação é a área responsável por fazer e pensar diferente e tal. A gente tem, que nem eu falei, né, a gente tem essa vice-presidência focada em inovação, mas não é muito longe de a gente ser a única área fazendo inovação na companhia. Na verdade, o nosso objetivo é espalhar a inovação para a companhia, né? Eu comentei um pouco do nosso foco no futuro. Acho que isso é uma coisa bem legal, assim, em termos de formato, que está saindo bastante resultado legal aí do que a gente está fazendo, porque trabalhar com foco, trabalhar com um propósito, trabalhar com entendimento de qual é o problema que você está tentando resolver por trás é muito mais fácil, né, do que você está fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo e não termina nenhuma dessas 10 mil coisas, sabe? Então, o foco é super importante. Mas a empresa, a inovação ela tem que ser parte do DNA da empresa, conforme eu falei no começo, é uma questão de sustentação do seu negócio, e você não pode delegar isso para um gerente, para um time, né? Falar assim, ó, só vocês fazem inovação e o resto continua no dia a dia aqui no rema-rema. Não dá certo, né? Todo mundo tem que engajar no propósito da inovação, por isso que ela é fundamental estar conectada com a estratégia da empresa e não ser um negócio completamente apartado. Mas, de novo, né, gente? Essa é a nossa jornada. É o que eu acredito. Não quer dizer que tenha que ser assim, pronto, acabou. Vamos trocar experiência se alguém tiver alguma coisa diferente aí para compartilhar. Tá? Aí aqui, né, não existe segredo, existe consistência e disciplina, assim. Eu acho que se a gente, eu penso assim, olhando para trás, né, em 2019, se a gente, o tanto de não que a gente tomou, a gente foi muito resiliente, assim, sabe? E você tem que ter consistência e disciplina para você fazer com que as pessoas entendam a transformação que a empresa precisa passar. E eu acho que você se conectar com o público é muito importante. A gente tem um público muito diverso, né, na Vale, muita gente da operação, como eu falei. Pessoas, enfim, estão ali há 15 anos fazendo a mesma coisa, então você tem um pouco de empatia com essas pessoas, entender também como você fazer para tentar virar a chavinha, né, dessa pessoa e ela mudar. E você vai tomando os não na cabeça e você vai seguindo, assim. Eu acho que, para quem é de inovação, acho que não é segredo para ninguém aqui, resiliência é a palavra-chave, assim, realmente, e ter muita disciplina ali, e acreditar muito, sabe? Porque se você não acreditar muito, eu acho que você não faz inovação. Porque acaba, é muita coisa que não dá em nada, a verdade é essa. Mas uma coisa que dá boa, paga a conta de todo mundo. Então, eu estava falando do Mining Hub, né? Quando a gente olha ali um paralelo do quanto a gente já gastou até hoje no Mining Hub, e as soluções que a gente está implementando na Vale, e o quanto que ela já trouxe de segurança e de redução de custo, já pagou a conta, entendeu? Então, e não foram muitas soluções que a gente está internalizando, não. A gente falou ali, a gente botou 2, 3 ali, que já pagaram a conta. Sendo que a gente já fez quantas POCs? Só 200 POCs, entendeu? Então, assim, é ter consistência mesmo, é acreditar. Nada complementar. Esse aí eu acabei de criar, Cris, esse slide aí. Eu acho, e eu vou falar dele, né? Por que eu quis trazer para vocês aí? É fundamental definir o porquê que a gente quer inovar. Porque a gente pode fazer inovação para um monte de objetivos, assim, né? Por trás. Eu quero fazer inovação para acelerar o ecossistema. Eu quero fazer inovação para melhorar a minha reputação, sei lá, no mercado, atrair mais talentos e transformar a marca da Atlas, por exemplo, numa marca completamente inovadora, super reconhecida no mercado. Eu quero fazer inovação
simplesmente porque eu quero resolver os problemas principais da companhia de uma maneira diferente, eu quero fazer inovação. Enfim, tem N motivos. E eu acho que todas as ferramentas, né, as metodologias que a gente comentou aqui, elas estão plugadas a esses motivos, né? Eu faço os hubs de inovação porque eu quero engajar o time. Eu quero engajar o time porque o meu motivo por trás de fazer inovação na Vale é que a gente seja inovador como parte do nosso DNA, né? Por natureza. Eu tenho um time core pensando nos problemas futuros da Vale, porque eu quero resolver, eu faço inovação porque eu quero resolver esses desafios grandes que a Vale tem, e assim vai. Então, acho que uma provocação, sei lá, até um to-do aí, para vocês pensarem depois, o porquê que vocês querem trazer inovação para a Atlas, sabe? Acho que isso é fundamental, está muito claro na cabeça de todo mundo, porque eu acho que esse porquê vai definir também a jornada que faz sentido, né? Não adianta fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no que a Vale está fazendo, que não vai funcionar na Atlas. Óbvio que tudo que a gente montou aqui, a gente fez benchmark com uma pancada de outras empresas que estão fazendo inovação fora do Brasil e dentro do Brasil. Mas o nosso modelo é nosso, ele é uma adaptação da nossa cultura, ele é uma adaptação da nossa empresa, do jeito que a empresa trabalha. Então, não adianta eu pegar o modelo da Johnson e botar na Vale, pegar o modelo da Natura e botar na Vale, e vice-versa, também não funciona. Então, se eu pudesse deixar uma provocação aí, uma pergunta, é essa, assim, definam o porquê. Qual que é o propósito da inovação? E aí a jornada vai ser uma consequência disso. E Marcos, eu vou colocar uma pergunta do chat aqui para vocês, que já é, acho que a provocação da provocação, que o tema da cultura, ele é muito interessante. Então, assim, o pessoal lá da sala de treinamento está perguntando como que faz para as áreas entenderem que inovação não é um departamento, e sim é de todos. Da onde que vem isso? É muito legal de ver o slide aí do porquê da inovação atrás, em cima dessa pergunta. Mas, assim, que dicas que você dá para exatamente esse pensamento coletivo ele começar a entrar nessa cultura aí das áreas, entenderem que inovação não é um departamento, né? E sim de todos. Cara, eu não sei se tem um segredo para isso, não. Assim, E a gente está longe disso, tá? A gente ainda não conseguiu chegar lá, não. Exato. Eu acho assim, o que eu posso responder é quem está engajado com a gente hoje, que é o que a Cris falou, não é 100% da empresa que fala, não, nós todos somos inovadores, tal. Sempre tem o pessoal que fala assim, não, a Vale está aqui há 80 anos, eu sempre trabalhei desse jeito, não tem por que mudar, sempre deu certo, né? Mas assim, cada ano que passa, não é à toa que a gente estava em 20º lá no ranking, depois foi para 12º, se eu não me engano, depois foi para quarto, depois foi para segundo. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos tendo outras áreas, outros sponsors, vamos dizer assim, e o pessoal entendendo que a inovação é parte disso. Então, assim, para não fugir da resposta, o que eu penso, aí eu quero que a Cris fale também. Primeiro, não adianta fazer inovação só no gogó, sabe? Sair fazendo discurso que precisamos mudar né, inovação é o futuro, inovação é a sustentação da companhia e tal. Não adianta, você tem que mostrar resultado. E eu acho que você engaja cada vez mais os outros departamentos mostrando resultado. Mas como que você mostra resultado? Pega quem quer. Pega uma área X que fala assim, eu topo tentar alguma coisa diferente, eu topo fazer um negócio diferente, e começa com essa área X mostrar os resultados. Fala, opa, as soluções aí que o pessoal está trazendo de Open Innovation e tal, isso aqui realmente está me ajudando a fazer um negócio diferente. Aí a área Y vai falar, opa, o que vocês estão fazendo? Aí começa a engajar. Tem um vídeo que a gente usa... É o How to Make a Movement. Eu ia falar desse vídeo. Exato, How to Make a Movement. Vocês procurarem no YouTube aí, é uma pessoa, é o Dancing in the Park esse aí, né, Cris? É o doidão lá que fica dançando. Então nós estamos falando do mesmo, só para garantir que eu não lembrava o título dele. Mas beleza, é uma pessoa, cara, que está num parque, essa pessoa começa a dançar de maneira diferente lá, meio até ridícula,
aí chega um outro cara e começa a dançar, chega um outro começa, de repente é o parque todo dançando e só quem não está dançando é o, Tá errado, é o diferente, entendeu? É isso, eu vejo que a inovação é mais ou menos isso, assim, primeiro, começa com quem quer, faz de maneira focada, faz mostrando resultado, e aí você começa a espalhar isso aí para a companhia, né? É. Óbvio, tem que ter o top-down? Tem que ter o top-down, mas o bottom-up ele é tão importante quanto o top-down. Não adianta só o presidente da empresa falar assim, a partir de hoje todo mundo aqui tem que ser inovador. O cara não sabe se ser inovador é de comer ou de passar no cabelo, sabe? Tem que ter alguém liderando esse negócio, ou pelo menos pegando pelo chifre, né, que eu gosto de falar, e indo até o final. Mostra o resultado e esse resultado começa a espalhar. Às vezes tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo. E tudo bem, celebrem até as coisas que não deram certo. Né? E eu Celebrem acho as que falhas. até isso acho que a gente passou por uma jornada, né, Marcos? Porque, na verdade, a gente tentava muito colocar a goela abaixo, né? No início, assim. A gente fala, não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. E depois, quando a gente entendeu assim, cara, vamos com quem quer. E aí, eu acho que foi quando a gente fez essa virada de chave, em que as pessoas começaram a ver valor na gente, assim. Porque daí a gente falou assim, cara, quer fazer? Tem sponsorship? Tá afim de fazer? Beleza, vamos fazer. E aí eu acho que é a questão da gestão por inveja, sabe? Porque aí você começa a olhar que aquela área está engajada com a gente, mas você não está, você começa a falar, puta, eu não posso ficar de fora, né? Que é exatamente o TED aí que a gente falou, o TED Talk que a gente falou. E aí você começa a achar que o errado está você de estar de fora, né? Porque está todo mundo se engajando, você não quer ficar de fora. E aí sim você começa a criar um movimento realmente. É isso aí. Muito bom, acho que dá para seguir aqui já, Cris e Max, em cima desse papo, que o Alex mandou outra pergunta que tem a ver exatamente com o que a gente está falando, né, da abordagem mais top-down, mais de cima para baixo, e também da bottom-up, de baixo para cima, para todos. Assim, ele perguntou assim, que ações que se implementaram? Acho que assim, começamos pelo papo do fazer com quem quer. Acho que trabalhar com inovação ela é muito necessária, processo de parceria, confiança, e fazer com quem quer já tem metade do caminho aí, pelo menos, né? Trilhado, mas que ações que ele pergunta, né, que vocês precisaram tomar para implementar a junção disso, né, do top-down e do bottom-up? Não sei Eu se vou tem falar mais do algum. top-down, a Cris pode falar do bottom-up, para a gente dividir um pouco aí. Boa. A gente, hoje, nós temos, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma reunião mensal, quer dizer, deixa eu dar um passo para trás. A gente formou um subcomitê do Conselho de Administração da Vale focado em inovação. Tá? E aí a gente tem uma reunião mensal com esse subcomitê do Conselho de Inovação, ou seja, o Conselho de Inovação da Vale tem, eu vou errar o número aqui, mas tem, sei lá, 8 pessoas lá. Das 8, 3 delas estão, e esse número da inovação eu não errei, talvez eu tenha errado o número de conselheiros, mas beleza. 3 conselheiros estão focados em inovação. Foi aí que montou o subcomitê de inovação. Como que a gente chegou nisso? Nós trabalhamos assim bastante na estratégia de inovação, na divulgação da estratégia de inovação da Vale, primeiro com o conselho executivo, né, com os vice-presidentes e os diretores da companhia. A gente montou junto com eles essa estratégia de inovação. E aí você vai comprando as camadas, né? Você vai conquistando as camadas de presidência e vice-presidência. E para mim, assim, a cereja do bolo é a gente chegar no conselho de administração com o tópico focado em inovação. Daí para frente é consequência. O que nós vamos fazer? A gente precisa focar né, aqui no comitê, no programa autônomo. A gente precisa focar em segurança, retirar as pessoas do risco. A gente precisa... Quem vai ditar a estratégia da empresa? E aí esses programas de inovação eles vão se formando por baixo para sustentar essa estratégia. Então, assim, gastem um tempo grande pensando nessa estratégia. Volto na questão do propósito, né? Pensando na estratégia de inovação, construindo essa estratégia de inovação junto com né, como eu estou falando do top-down, né, com a camada mais superior assim
e quando eu falo superior, pelo amor de Deus, não é com relação a poder nem nada, é simplesmente os executivos da empresa. Alinhe com eles e, assim, uma vez acertado, fala, beleza, é por aí que a gente quer, aí vem o bottom-up, que eu vou deixar a Cris comentar um pouco aí. Travou, Cris? Acho que ela travou. A Cris travou, sim. Ó, aproveitando, então, quando a Cris volta, Marcos, o Dorli mandou também aqui um comentário que agradecendo a gente pela participação. E eu acho que o grande ponto aqui, Marcos, é essa, não sei se vamos chamar de maturidade ou estágio que as empresas elas estão para admitir dentro dessa cultura essa parceria do com quem quer. Isso às vezes assusta, sabe? Porque o natural é o cascatinha, né? O modelo cascatinha. Tenho lá, tenho as minhas metas, tenho as metas compartilhadas, a minha área, e vou trabalhar em cima delas. Então, esse com quem quer, ele é uma expressão muito boa, adoro ela, mas ela assusta. E aí, um pouquinho de como que a gente diminui essa fricção, Marcos, é realmente trabalhando essas parcerias e mostrando a todo momento para a organização, um outro fórum, é outro jeito de olhar, por exemplo, os compromissos, né, metas que as áreas têm, como que isso assusta menos, vai? Eu acho que... Gente, desculpa, eu caí. Eu tentei fazer uma outra pergunta aqui, Cris, aqui sobre o assustar menos aí nesse negócio de fazer com quem quer, mas fiquem super à vontade aí de conduzir o papo. Eu acho assim, ó, o assustar menos. Bom, eu acredito que em qualquer sociedade ou empresa ou comunidade, sempre tem uma porcentagem que quer sim fazer diferente, sempre tem outra porcentagem que quer manter o tradicional, sempre tem. É uma questão de realmente identificar, sabe, o quem quer, que eu quis dizer é nesse sentido, sabe? Não é uma questão de, olha, esquece a sua meta anual e vamos fazer um negócio, tipo, vamos criar revolução, né? Vamos criar revolução dentro da empresa aqui e fazer... Não é. Você vê que a todo momento eu falo que tudo isso tem que estar conectado com a estratégia da empresa, tudo isso tem que estar conectado com... Né? Tem que ter um porquê por trás. E assim, assustar, cara... É parte do processo. Eu acho que eu sou assustado até hoje, né? Tem coisa que você fala assim, pô, será que esse desafio vai dar certo? Pega o projeto que eu estou liderando hoje, né? O projeto que eu estou liderando hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos um processo na mineração, né, que a gente chama de FEL 1, FEL 2, FEL 3, e depois vem a construção. Então, quando eu vou construir uma nova mina, eu tenho a etapa da exploração, né, para entender que tipo de minério ou corpo mineral que eu vou explorar. Depois eu tenho a etapa de design da mina, depois eu tenho a etapa da construção. O desafio é tão tranquilo quanto. Hoje eu demoro 20 anos para fazer esse processo todo, a gente quer diminuir para 7. Então, assim, o assustar, eu acho que é parte da jornada. Sabe, é até bom, né, que a pessoa esteja assustada, mas o que você não pode, talvez você esteja falando, Marcos, assim, é assustar a ponto da pessoa falar, não, eu não quero entrar, né? Eu não quero entrar porque, poxa, eu tô aqui, eu preciso do meu bônus no final do ano, se eu começar a fazer um negócio diferente, o meu chefe não vai gostar. Eu acho que é aí que tem que ter o mix do top-down para o bottom-up. O quem quer também, ele não é só quem quer bottom-up, ele é quem quer top-down também. Sem sponsorships, é muito difícil fazer o negócio acontecer. Então, não adianta o Marcos Góes, sozinho com o Marcos Calderon, virar e falar assim, beleza, vamos fazer um negócio diferente aqui, e não tem ninguém engajado, não tem ninguém sabendo, é um negócio completamente apartado. Não. Nós dois vamos ter que buscar sei lá, um diretor dentro da empresa que quer fazer, até o presidente que queira fazer, e aí sim, é isso que eu quis dizer com quem quer, entendeu? E eu tenho certeza que com o apoio top-down e com a vontade bottom-up, não tem porquê, né? Acho que tira um pouco desse susto aí que você comentou.
Eu acho que uma das coisas também que a gente vem muito falando fortemente, assim, para você estar numa área de inovação e você ser bem-sucedido numa área de inovação, você tem que ter um mindset empreendedor, né? Por quê? Porque é abraçar o incerto, não ser avesso a risco, né? Que nem o Marco falou, ele não sabe se ele vai conseguir fazer, né? E não sabe se hoje não tem nem startups que alimentem esse pipeline dele, entendeu? Mas ele vai começar a falar para o mundo que ele quer fazer isso e, obviamente, né, as pessoas vão criar empresas, startups que vão endereçar essa dor, porque é uma coisa muito grande, assim. Mas isso parte muito, acho que, do mindset, assim. Se você pegar pessoas que realmente têm uma cabeça ali de P&D clássico, elas sabem exatamente o que elas vão conseguir no final, que antes de começar o projeto elas já têm ali, né, uma ficha de benefícios, dizendo ali quais são os benefícios que ela vai conseguir no final, esquece. Assim, não é sobre isso, né? Eu acho que você tem que ser... E se você vê, outro dia eu fiz um curso em que fizeram ali um esquema as pessoas mais empreendedoras, né? Você pega um Elon Musk da vida, ele já passou por várias indústrias diferentes. E ele foi bem sucedido em todas. Por quê? É o mindset. Se você coloca, né? Tem algumas pessoas que, se você colocar o cara de cueca, sem dinheiro, na rua, em 5 anos o cara vai ser rico de novo. Porque ele tem um mindset empreendedor, entendeu? Isso e eu falo muito que mindset é tudo, assim. É você realmente abraçar o incerto, né? Você não saber ali onde que você vai dar daqui a 5 anos, você saber o que você quer, obviamente. Mas você não sabe como, né? E aí você não sabe se você vai ser bem-sucedido naquilo. Mas você quer chegar naquela meta. E aí você vai abraçar tudo incerto, você vai tomar algumas decisões, riscos que muitas pessoas... E eu digo isso, assim, de carteirinha. Eu digo que mais de metade da empresa não faria. Não faria porque não quer ter o bônus ali, né, no final do mês, né, no final do ano, e tá tudo bem, gente. Assim, isso não é uma crítica, não. É só que as pessoas são diferentes. Tem pessoas que são mais avessas ao risco, tem pessoas que abraçam o risco como uma forma ali de aprendizado. Então, assim, a gente capturar essas pessoas também é muito importante, sabe? Perfeito, Cris. Mais uma colaboração do chat aqui perguntando um pouco de como que são feitas como que é feita a gestão aí olhando para novos negócios, aí se são spin-offs, se são aí spin-ins, como é que esse processo se dá lá no resultado de repente assim, né? Como que dá essa gestão aí? A gente, eu não coloquei isso no roadmap, porque a gente ainda está um pouco tímido nisso, tá? Mas agora o que acontece? A gente está entrando de sola em CVCs e CVBs, né? Então, quando a gente fala de Corporate Venture Builder, é como a gente fazer ali, criar novas empresas, incubar essas empresas dentro da nossa companhia. A gente tem um caso muito interessante de uma empresa que saiu do programa Mine, e aí, né, quem estava ali dentro do time era um cara extremamente empreendedor, que ele entrou no programa porque ele queria realmente abrir uma startup, só que ele não tinha ideia. Então, ele se engajou ali no programa, porque ele falou assim, não, eu vou entender o que a Vale está precisando, vou criar uma startup para endereçar essa dor e trabalhar com a Vale. Então, assim, isso, é sobre mindset, isso que eu estou comentando. Se você conversar com ele, ele vai te contar essa história. Ele só entrou no programa porque ele queria abrir uma startup, só que ele não tinha uma ideia, né? Ele não tinha ali uma dor. E aí, depois disso, ele entrou no Mining Hub, num ciclo do Mining Hub. Então, quer dizer, no Mining, ele fez um processo ali de ideação, né? Ele incubou essa ideia e fez um protótipo junto com a Vale, né? E depois a gente já tinha uma solução que a gente estava fazendo dentro da empresa e a gente ia internalizar dentro da empresa e a gente viu uma possibilidade da gente fazer, né, uma junção entre essa solução, e aí eu estou falando de uma solução de segurança, tá, gente? E aí essa solução e a startup dessa pessoa que, né, passou ali pelo Mining e depois pelo Mining Hub. E hoje a gente tem planos realmente de fazer uma spin-off, provavelmente a gente vai ter alguma participação nessa empresa, mas é uma empresa que nasceu dentro da Vale, e hoje ela vai atender não só a Vale, como outras empresas, porque a gente entende que muitos dos nossos desafios, isso é uma das coisas interessantes também da gente falar, daquela nossa miopia, né? A gente, durante muito tempo, a gente achou que as soluções elas deveriam ser criadas dentro da Vale para alimentar a Vale. E hoje a gente entende que muitos dos nossos desafios são desafios em comum. Então, por que não a gente dar ferramenta para essas pessoas e esses novos empreendedores
para eles fazerem essa solução, co-criarem com a gente, porque a gente quer uma solução que nos atenda 100%, mas depois elas podem vender aí para a CSN, podem vender para a Uzi Minas, podem vender para todas as outras indústrias. Só que a gente vai estar tímido nessa estratégia. Conta aí, Marcos. Complementando aqui a Cris, isso é uma diria, mudança de mindset também, que deu um estalo assim na nossa cabeça, né? Que foi o seguinte: pega esse desafio que eu comentei aqui, né? Sei lá, a gente demora 20 anos para abrir uma mina completamente do zero, eu quero fazer em 7. Como que é o pensamento tradicional? Pô, vou abrir um programa, eu vou contratar serviço de uma consultoria que me ajuda a montar o plano, depois vem o cronograma, vou seguir o cronograma e eu vou ter iniciativas nessas áreas que eu comentei de exploração, de design e tal. Só que tudo isso ou eu faço com gente interna na Vale, crio soluções internas, ou eu contrato, né, serviços via consultoria aí para... O que a gente está tentando mudar? Tem muito a ver com a pergunta que foi feita aqui. Como que eu faço para eu encontrar empreendedores ou pessoas com perfil empreendedor que com ideias diferentes e com o que a gente chama de skin in the game, sabe? Skin in the game, assim, o cara, assim, a vida dele depende dessa solução dar certo para resolver esses desafios que a gente tem. Então, se eu tenho um desafio dentro da área de exploração, que é, poxa, hoje eu faço exploração, sei lá, em 3 anos, eu quero fazer em 1 ano. Quem que pode ter uma ideia legal e criar um produto em cima disso, aonde a Vale vai entrar como cliente anjo e patrocinadora desse negócio, para que depois essa pessoa possa voar com a sua empresa aberta e vender para outras mineradoras também. Para a gente, assim, eu não, tirando óbvio, né, se for alguma coisa super estratégica para a companhia, que eu quero reservar, né, minha propriedade intelectual, tal, isso é outra conversa, mas a maioria dos problemas que a gente tem é o que a Cris falou, é comum a indústria de mineração, é comum as indústrias adjacentes de óleo e gás, de energia, Cara, então, assim, volto naquela questão da inteligência coletiva do mundo, sabe? Tem muita coisa que, se a gente abrir a cabeça e realmente começar a enxergar maneiras diferentes de fazer abordagem ao problema, você consegue explorar. Spin-offs, startups sendo abertas aí. Pega o modelo da J-Labs, por exemplo, da Johnson. Exatamente isso. Eles têm as células de problemas. Olha, essa aqui está resolvendo o problema X. Tem um monte de gente que vai lá com o apoio da Johnson tentar resolver esses problemas. Das 100 potenciais startups, 2 dão certo e beleza. São 2 novas que a gente abriu para o ecossistema prosperar. Óbvio que a Johnson se aproveita disso, né? E o ecossistema também. Então, acho que é um jeito diferente, sabe? Da gente começar a olhar para como resolver os desafios que cada empresa tem internamente. Muito bom. Pessoal, temos mais perguntas. A gente está findando aqui o nosso horário. Não sei, Cris e Marcos, se a gente começou a encher de perguntas, não sei se vocês tiraram a tela. Eu tenho um pedido de ajuda aqui. Olha a aí. gente gosta muito de trabalhar em rede. Boa. Só falando um pouquinho de mim, eu faço gestão de ecossistema de inovação. Parte do meu trabalho, aliás, grande parte do meu trabalho é me conectar com pessoas para entender, né, as melhores práticas, como a gente consegue também trabalhar de forma em conjunto. Então, assim, deixo também, quem quiser me procurar no LinkedIn, né, a Fabiana tem aí meu WhatsApp também, eu sou coração aberto, pode mandar, pode se conectar. E eu estou sempre tentando entender o que as outras empresas estão querendo fazer e tentar trazer para a gente de forma a mudar um pouco o mindset, né? Hoje a gente está muito com essa estratégia de globalização, né? De, assim, dentro ali dos nossos desafios, dentro da nossa vice-presidência, tem muita coisa que ainda não tem ainda no Brasil. Então, a gente está muito querendo se conectar externamente para entender quais são as principais, como as pessoas estão lidando com essas principais soluções no mundo.
Então, qualquer ideia, cara, quem já trabalhou com isso, né? Quem trabalha aí com gestão de ecossistemas, pode entrar em contato comigo. Aqui também, hein? Pode me Pode deixar procurar meu no LinkedIn LinkedIn aqui lá também e para quem vambora. quiser. É Vamos isso aí. continuar essa conversa depois, aí, que é muito bom. Muito, muito bom. Muito obrigado, Calderon. Muito obrigado, Cris. Pessoal, quem quiser fazer a última perguntinha aí, fica à vontade. Últimos segundos. E aí a gente vai partir para a nossa dinâmica aqui de compartilhamento. A gente vai abrir aqui as salas para bater um papo. Acho que cumprimos o objetivo aí, viu, Calderon e Cris. Muito obrigado. Fique à vontade se vocês quiserem continuar no encontro aqui com a gente. A gente vai partir agora para a nossa agenda de compartilhamento dentro das salas. Então, Fabi, quiser assumir aí e passar as instruções para o time, muito bom. Gente, Bora lá. eu vou sair então, que eu tenho uma outra Eu reunião, não sei também. se a Cris vai ficar, mas obrigado aí pela oportunidade, boa sorte na jornada de vocês aí e vamos, de novo, trocando experiência quando vocês entenderem que a gente pode conectar de novo, tá bom? Isso Obrigado aí. demais pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Marcos. Obrigada, Cris. Foi ótimo. Prazer conhecer vocês também. Igualmente. Tchau. Um Até abraço, mais. gente. Tchau, tchau. Tchau. Bora Cara, então para nossa ninja, dinâmica. né? Oi? Fala, Mike. Os caras são ninja demais, né? Muito bom, né? Ouvir, ver, né? Se inspirar. Com certeza. E aí, bora para nossa dinâmica então, Mike? Podemos seguir? Bora, vamos fazer. Bora então, pessoal. Como a gente sempre faz nos nossos encontros aí, a gente divide a galera em salas com os facilitadores para ter um norte para todo mundo gerar uma discussão bem colaborativa. E a discussão de hoje foi uma colaboração aqui do Mike, agradecimento especial pela sugestão, sobre inovação aberta dentro da Atlas. E o objetivo é que vocês colaborem, discutem, conversem sobre as perspectivas, né, atual e futura do tema de inovação aberta na Atlas, dentro da companhia de vocês. Então, é bem objetivo. Quem quiser tirar foto da tela, anotar, fica super à vontade. Eu vou passar pelas salas também e mandar no chat para ficar salvo aí a perguntinha norteadora. E bora para as nossas salinhas aqui no Zoom, que os cofacilitadores vão ajudar a gente a puxar. Pode ser? Parar de Pode compartilhar aqui. E abrir as salas. 1 minuto. Deixa eu ver se tem alguém que entrou agora. Bora então, pessoal. Vou abrir aqui as salinhas e vocês vão perceber que cada salinha tem o nome de um cofacilitador. Então, vocês já vão saber com quem que vocês podem pedir um help e... Fabi, até antes de se abrir a sala, eu perdão. acho que é bem... mandou já? Se mandou, a gente pega depois. Já Foi. Boa, tranquilo. Quando eles voltarem, a gente termina. A Vale já passa a ter aproximação com mais ou menos 3.000 startups. 3.000. É um número interessante. Essas 3.000 fazem projetos todos os dias com a Vale? Não. Essas 3.000 têm uma relação com a Atlas, não, com a Vale. Então, assim, a gente, claro que sempre tem um anseio da reta final, né, do resultado final, e esse resultado final ele chega, mas um grande ponto aí que o Marcos trouxe foi da jornada de inovação aberta, da jornada de inovação, de como que a gente se abre para poder chegar nesse resultado. Então, teve um comentário bem legal ali, que eu entrei na sala 1 e a gente foi lendo o chat, e agradeço das perguntas, e teve um comentário ali falando da abordagem top-down, né, de como que a gente consegue entender o objetivo da inovação. Com certeza aí, alguns conhecem mais ou menos, mas vocês têm aí um planejamento estratégico dentro da Atlas que ela olha aí para 2024, 2025, e a inovação faz parte de entrega desse resultado, desse planejamento estratégico.
E aí, na tela para vocês, está o objetivo SMART do programa, que foi feito exatamente com a alta liderança. Esse objetivo SMART ele foi feito com entrevistas com o conselho da Atlas, ele foi feito com os diretores da Atlas, e ele foi terminado de refinar com a comunidade da Atlas. O que é o objetivo do programa Atlas on Fire? É estabelecer um processo de cultura de inovação com vocês, fomentar com que essas conversas que a gente esteja tendo aqui hoje, elas aconteçam muitas vezes, centenas de vezes. Fomentar com que vocês consigam fazer os primeiros mapeamentos de desafios e levar para as primeiras startups para que vocês possam se conectar com elas, para que se possa conectar com universidades, para que se possa conectar com outras formas de trabalhar. Vocês viram que a Vale falou que eles têm uma metodologia de mapeamento de desafios de 4 horas. Aqui a gente tem a nossa também. Então, assim, muitas coisas a gente está fazendo pela primeira vez. Muitas vezes é difícil explicar o que é a primeira vez, porque é a primeira vez que está sendo feito, né? Mas eu queria só deixar de pano de fundo aí que o objetivo do programa, né, do programa Atlas on Fire, é transformar o processo de cultura de inovação da Atlas, através de colocar o trabalho em equipe, né, envolvendo todos os departamentos, para que a gente possa ter resultados aí mensuráveis na jornada do consumidor e do colaborador. O que é resultado mensurável na jornada do consumidor e do colaborador? Que venham elementos dentro da jornada do colaborador de inovação que mexam nessa experiência do colaborador. O fato da gente estar aqui hoje em vários departamentos conversando e tendo acesso a esse conteúdo trabalha um pouco da jornada do colaborador. Certamente vão ter ideias de projetos que podem surgir de melhorar a experiência do colaborador, assim como do consumidor. Tá? Só que isso tem que partir de quem? Tem que partir de todos os departamentos, de quem quer trabalhar com inovação dentro da Atlas. Então, assim, esse objetivo SMART não foi feito por mim, não foi feito pela Fabi, pelo Mike, pelo Marcelo, foi feito pelo conselho, pela diretoria e também por nós que refinamos isso e trazemos aqui. E é uma versão de rascunho, tá? Esse objetivo SMART ele pode sofrer evoluções, ele pode melhorar de acordo com a participação de todos vocês. Eu acho que esse era o recadinho final, moçada. O que mais que a gente tem, Fabi? A gente tem aí próximos passos para a gente já ir encerrando o nosso encontro? Isso, teremos aqui o convite para o nosso próximo encontro também, vou colocar aqui na tela. Daqui 15 dias, como sempre, né? Dia 13 de outubro, às 9h30 da manhã, estão todos mais que convidados para o nosso próximo encontro também. Acho que só para a gente fechar, né, todo mundo trava a agenda aí, eu quero saber, tem que vir. Mas lembrar que o negócio ele é rotineiro, né? Todo dia tem que dar frequência nas ações aí, porque a inovação não é um encontro, né? A inovação é todo dia. Beleza? Muito bom. Pessoal, Grande. Excelente dia aí. A gente se vê dia 13. Um abração. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Valeu, bom trabalho a todos aí. Valeu, pessoal. Valeu, gente.